Olá, bem-vindo a mais um programa Literatura Local, que é uma parceria da TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. E eu sou o professor Laércio. E hoje você deve estar se perguntando, como mudou o apresentador? Realmente mudou, porque nesse dia nós vamos entrevistar aquela que sempre entrevistou, Sueli Gellen Froze. E em virtude da comemoração do seu aniversário, nós vamos conhecer melhor sobre essa apresentadora, essa escritora, filósofa, colunista, que tanto tem contribuído para a literatura local e cultura, trazendo reflexões sobre diversos assuntos, diversos temas. E para mim é um prazer estar aqui fazendo esse papel hoje. Então, Sueli, hoje eu, Laércio, que te digo que é um prazer e seja muito bem-vindo a esse momento. E nós queremos saber muito, pois sabemos que muitas coisas tem para nos contar, com certeza. E nós já queremos iniciar, Sueli, este nosso programa, sabendo sobre a tua trajetória de vida, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor. Olá, Laércio. Olá para vocês. Tenho certeza que o Laércio vai dar um brilho para esse programa. E existem amigos na minha vida para os quais eu não digo não nunca. Então, por isso que eu estou aqui sendo entrevistada. Mas, Laércio, a minha trajetória é uma trajetória simples. Eu sou filha de um alfaiate e de uma dona de casa. Nós viemos do interior aos 9 anos. Quando eu tinha 9 anos, nós chegamos aqui em Passo Fundo, dado a vontade que os nossos pais tinham de que a gente estudasse. Então, me criei dentro de escola de freiras, me criei no Notre Dame, depois fui para o Instituto Educacional, onde eu fiz contabilidade, e depois eu fui para a Faculdade de Ciências Contábeis. Mas o que eu gosto mesmo não é de coisas técnicas, O que eu gosto mesmo é das ciências humanas, o que eu gosto mesmo é das letras. Então, eu e meu marido, nós escolhemos ter família grande. Aí, como a nossa concepção de família é uma família muito bem cuidada, me propus a cuidar dessa família. Foram 5 filhos, E esse meu pendor para as letras fez com que a nossa casa se enchesse de livros. E nós enchemos essa casa de livros e de filhos, e esses filhos, eles usaram a biblioteca de uma forma muito lúdica, e isso me alegrou muito, sabe? Os nossos livros, as coleções que a gente comprou, eu sou do tempo em que a gente comprava enciclopédia também. Claro, com então, certeza. Era pista de corrida para os carrinhos deles, e aí, quando eles terminaram, quando eu me propus a doar esses livros, enciclopédia, Mundo da Criança, esses livros eles estavam destruídos, de tanto que eles foram usados. E isso também me alegrava muito. Eis que os filhos foram estudando e foram se formando, e quando chegou o último, eu fui fazer filosofia. Olha só que interessante. Tinha 56 anos quando fui fazer filosofia, por causa de inquietações que eu tinha muito, muito fortes. Eu queria justamente saber de onde eu vim, para onde eu vou, Essas perguntas fundamentais. Inquietações que permeiam a vida de qualquer pessoa e muito mais a sua, com certeza, E aí eu fui fazer filosofia, o que me trouxe 3 anos de muito estudo e de mais inquietação. As respostas que eu procurei não encontrei até agora.
né? São Só difíceis, que, né, de encontrar assim. Só que me levou a escrever mais. Eu sempre escrevi, mas me levou a escrever mais, me levou a ler outras coisas, né? Deixei de ser uma leitora de romances do mundo, né? De romances vorazes, para me tornar uma leitora de muito mais diversidade, né? E assim, né, Sueli, a gente sabe que você tem muitos livros. Eu até gostaria, porque a leitura entrou na sua vida muito cedo, Sim. né? O estudo fez parte da tua trajetória, da tua caminhada. E eu gostaria que você pudesse estar nós temos alguns livros aqui, eu gostaria Sim. que você pudesse estar colocando para nós quais são os livros, então, que você escreveu nessa tua trajetória de escrita, né? Dentro da filosofia, de vários temas que você tem escrito. Sim. Eu sou uma escritora de textos curtos. Me caracterizo por isso. Eu percebi isso lendo seus livros. Eu escrevo textos curtos. E assim, o meu marido e eu, nós trabalhamos muitos anos para uma instituição que se chama Escola de Pais do Brasil, que é uma instituição que trabalha com pais e educadores. Então, nós estudamos muito, Laércio. É uma escola psicanalítica, em princípio, e o que me deu um embasamento muito grande para contribuir. Eu me imaginei contribuindo com a sociedade e derramando para a sociedade tudo aquilo que eu vivia e que eu aprendia, sabe, sobre crianças. A criança e o adolescente sempre foram o meu foco de atenção, né? E ao mesmo tempo em que eu procurava derramar isso, as ONGs que cuidam de criança e adolescente me chamavam e assim eu ia contribuindo como eu podia, né? Então surgiu a partir dessas contribuições que a sociedade que eu procurava dar para a sociedade, nasceu este livro aqui, Vida. São crônicas que passaram por revistas, por jornais. Aquela época, Zero Hora publicava muito os meus textos. Eles não publicavam mais porque poderia caracterizar um vínculo, né? Sim, claro. Então, especialmente a Zero Hora publicava os meus textos, mas eu nunca pensei num livro. Mas as pessoas começaram a me pedir e eu procurei a editora do IFIB e fizemos esse livro aqui. E agora eu quero falar, Sueli, nesse primor aqui, que é o teu último livro, né? Compaixão. Né? Compaixão. Eu achei esse livro de uma natureza literária muito grande. Sério? A arte da palavra presente nesse livro nos encanta. Eu até gostaria que as pessoas que não conhecem esse livro da Sueli pudesse estar entrando em contato, adquirindo. Ele saiu pela editora IFIB, né, aqui de Passo Fundo, e ele é maravilhoso. E aqui você trata, né, Sueli, de muitos temas polêmicos, temas familiares, temas da vida. E um em especial aqui logo do início da sua crônica que fala sobre tristeza. Diz assim, ó, Sueli: entristeço, mas não estou feliz. Acho que estou fortalecida, porque posso dividir minhas emoções com quem as aprecia e gosta realmente de mim. Então, na verdade, essa crônica tua aqui, Tristeza, ela nos passa uma mensagem de que a tristeza, muitas vezes, ela nos fortalece, né?
Eu gostaria que você pudesse estar colocando um pouquinho sobre essa temática, né? Que hoje a gente vê os jovens também, né? Com muitas tristezas. O mundo, de certa forma, nos impõe muitas tristezas devido a várias motivações, né? Nos fale um pouquinho sobre isso. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo, não é? A gente, quando faz um apanhado da vida da gente, a gente pode dizer, eu fui feliz. Mas não o tempo todo. Então, a tristeza faz parte. Porque se a gente não ficasse triste nunca, não ficasse revoltado nunca, a gente não daria o valor para a alegria, por exemplo. Né? Então, a tristeza faz parte da gente. E é muito bom para a gente reavaliar as coisas. Hoje, se a gente for olhar TV, se a gente for ler, se a gente for olhar redes sociais, se fala muito em depressão. Né? Acho que o sofrimento está sendo exacerbado, né? E está sendo super valorizado também, porque nós temos que ter a capacidade de sofrer e sairmos inteiros. Então, a resiliência, a tristeza e o sofrimento deve vir de alguma coisa que vem aqui de dentro dizer assim, isso vai passar, né? Isso que eu sinto faz parte da natureza humana, né? Todo mundo passa por isso. Todavia, a gente às vezes chega num ponto em que a gente precisa de ajuda. E eu precisei fazer terapia, precisei tomar remédio, porque houve uma época em que eu não conseguia mais esta resiliência, né? Entendo. E eu precisei de ajuda que era para voltar a ser resiliente e voltar a viver com serenidade. Muito bem. Sueli, o tempo passa tão rápido, Pois né? é. Essa conversa tão agradável. Nós estamos terminando o primeiro bloco, voltaremos daqui a pouco. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta então com este bate-papo maravilhoso com a nossa querida apresentadora Sueli. E Sueli, nós temos aqui algumas perguntas de algumas pessoas estimadas e que te estimam muito também. E a primeira pergunta que me veio aqui é da Dilce Cortese, Olha, tá? minha amiga. Ela que é a presidente da Academia Pasfundense de Letras. E ela te pergunta o seguinte: qual é a relação que você vê entre a educação e a literatura? Tem toda a relação, não é? Eu não imagino educação de qualidade sem literatura. Não imagino. Não tem como, Não né? tem como, não tem como. Muito bem. E aqui nós temos também uma outra pergunta de um grande admirador seu, dos seus escritos, dos seus feitos, da sua postura, que é o Ney Alberto Pires. Ai, amado. Ele pergunta o seguinte: Sueli, acreditas mesmo que as palavras ditas ou escritas através da poesia, da literatura, crônica, conto, elas ajudam a nos humanizar, nos tornarmos melhores seres humanos? Na medida em que a gente se reconhece no outro, né? Isto é muito válido. Isso é muito válido. O debate de ideias também se dá por escrito, o debate de ideias se dá olho a olho, o debate de ideias se dá
lendo. A palavra tem A poder, palavra, né? nossa, a gente se humaniza desse jeito na interação, né? Muito Nos bem. amando, né? Com certeza, exatamente. Eu acho que a literatura tem um grande papel, né, na humanização das pessoas, Sim, né? sim. E a outra pergunta me foi enviada é do professor Eládio Weschenfeld, professor da Universidade de Passo Fundo, e ele pergunta o seguinte, Sueli. Sueli, no seu decurso da tua trajetória, algumas leituras certamente te marcaram profundamente, sendo referências ao longo das tuas atividades pessoais e profissionais, né? E nessa perspectiva, eu pergunto, quais escritores, quais títulos te serviram como parâmetros, cânones, a favor da tua produção literária, dessas produções que você tão bem escreve, Sueli? É difícil a gente nomear livros, porque todos foram tão importantes. Como eu falei antes, eu li muito romance. E os clássicos, eu tenho certeza que me formaram, os clássicos, né? Estou falando de clássicos brasileiros e também estrangeiros. Né? Depois, com essa trajetória na Escola de Paz, eu li muita psicologia, biologia. A biologia no comportamento humano me deixou perplexa. Quando eu comecei a ler Maturana, eu fiquei vendo assim que a gente não é só psicologia, a gente não é só biologia, a gente é muito, é uma riqueza tão grande para a gente conhecer, né? Então, esse tipo de coisa. E os filósofos, eu tenho filósofos prediletos, como todo mundo, né? Mas a história da sexualidade do Foucault me deixou, são 3 volumes riquíssimos que eu não paro de ler. Eu estou sempre relendo. E são textos que a cada vez que a gente retoma, a gente tira uma lição, né, Sueli? É verdade, é verdade. E agora, para a gente encerrar essa gama de perguntas das pessoas que te admiram, tem uma, né, do seu professor de filosofia. Quem? O Paulo César Carbonari. E ele pergunta o seguinte, Sueli. Considerando a tua trajetória de compromisso com a leitura e a escritura como engajamento social e político, né? Acreditas que ainda há chance de reconstrução de laços de solidariedade social, interpessoal e institucional, ou nós estamos mesmo sob ordens da crueldade vingativa, do ódio mortífero e do egoísmo como virtude? Acho que a humanidade passa por fases, não é? Mas o amor, a solidariedade, os valores que nos constituem como seres humanos, porque a gente não pode permitir que a nossa humanidade seja oprimida, ela seja anulada. Então, nós passamos por alguns momentos difíceis. Eu passei por momentos com muita raiva, sabe? E eu não gosto de sentir raiva, mas em contato com os outros, um segurando a mão do outro, nós resgatamos os nossos valores. Não é possível, né, que a gente perca a esperança, Não, nós né? não vamos perder. Não, a gente percebe assim que a maior parte das pessoas são muito boas, né? E aquelas que não são tão boas, elas têm toda a chance, né? De se reconstruir lógico, também, né? É lógico. Carbonari, um beijo para ti. Agora eu vou fazer um bate-volta, tá? Diga. Tá? Eu faço a pergunta e você resume em uma palavra, certo? Tá. O que é família? É amor puro. E a vida, o que é? É luta. E a literatura? É vida. E os filhos? São tudo. Descreva-se numa palavra. Sou uma mulher comum.
E aqui nós temos um depoimento agora, Sueli, de uma pessoa também que te admira bastante, um escritor renomado de Passo Fundo e região, que é o Pablo Moreno. Opa! E ele te diz o seguinte, Sueli: eu admiro teus escritos e acho que eles podem ser definidos sobre extremos ou não é. Depende do ponto de vista de cada um. É um espaço restrito, pequeno, que é a causa familiar. Os filhos agora, os netos, e essas vivências cotidianas de dentro de casa, e como a casa abre as suas janelas e abre as suas portas para o jardim, para esse olhar de dentro do aconchego. Então eu acho que uma ponta da tua literatura, da tua profissão, da tua pessoa, é a casa do aconchego, o espaço do lar, e por outro lado você tem outra visão, que é totalmente oposta, que é o mundo, é o homem no mundo. E é claro que eu não vou poder, devido ao espaço aqui, ler todas essas palavras, mas eu vou te dar depois esse depoimento tão lindo do nosso escritor Pablo Moreno, tá? E agora eu queria te perguntar, para você falar um pouquinho, né, Sueli? Eu sei que você já me falou no início que a tua família é grande, né? Você é mãe de 5 filhos, sendo 3 meninos, o Ricardo, o Cássio e o Bruno. E 2 meninas, a Elza e a Flávia. A Elisa e a Flávia. A Elisa e a Flávia, desculpa. Me fale um pouco sobre eles. Os meus filhos, eles têm... Cada um deles é tão diferente, sabe? Eu tenho o meu filho mais velho, ele é uma pessoa muito sensata, muito centrada. E ele tem uma bondade, sabe? Ele tem um olhar tão abrangente que é emocionante, sabe? Ele tem um olhar muito abrangente. A Elisa é uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, mas ela tem uma ternura, ela tem também um olhar abrangente. E ela cuida do filho dela como todo mundo deveria cuidar, sabe? A Flávia é uma mulher do mundo. Ela não está no Brasil, né, Sueli? Não, a Flávia já morou na China, a Flávia já morou nos Estados Unidos, a Flávia já morou em Paris, agora ela mora em Singapura. E a gente fica muito contente quando ela pode vir para cá e a gente vê-la. Ou então ela chama a gente para lá onde ela está, a gente tem um convívio, ela é muito generosa, a Flávia. O Cássio foi um bebê muito doce, uma criança muito doce, e ele continua sendo muito doce. Ele é um pai novo, ele tem um bebê e é emocionante também. O Bruno é o nosso bebê que mora em Porto Alegre, ele ainda é o meu bebê, né? Apesar de já ter 32 anos, mas ele continua sendo aquele meu fofo que faz muito sucesso na vida, é um grande trabalhador. Que lindo isso. Não sei o que eu posso mais dizer dos meus filhos, que eu sou muito muito coruja. Bem, nós já estamos quase finalizando o nosso programa, Sueli. E eu entrei em contato, inclusive, com a Flávia, que não mora no Brasil. Ela eu não acredito. Me mandou um depoimento e eles fizeram um depoimento para você, para te homenagear nesse dia do teu aniversário. Que diz o seguinte: o que falar de Dona Sueli? Uma mãe dedicada, a mulher à frente do seu tempo, com um olhar generoso para os mais vulneráveis. Uma mulher que não se conforma em assistir calada às injustiças, mas arregaça as mangas para mobilizar e sensibilizar as pessoas do seu entorno para melhorar a vida de todos. O seu trabalho voltado para os pequenos é motivo de orgulho para todos nós.
A faculdade de filosofia que cursou quando nós estávamos todos formados também nos orgulha. Vê-la enfrentar todos os questionamentos existenciais típicos dessa área com intensidade e coragem, lado a lado com os estudos acadêmicos, nos fez ter a certeza da sua força e determinação. Foram ela e o nosso Pai que nos imprimiram em nós uma visão de mundo humana e inclusiva, que nos libertou das opressões que permeiam o nosso meio social. Por exemplo, a não permitir em hipótese alguma diminuirmos outras pessoas em razão de suas características físicas, sociais ou raciais. Orgulho é a palavra que define o nosso sentimento por nossa mãe. Essa mulher que tem sede de conhecimento, de justiça e de amor. Te amamos, mãe. Te amamos todos nós. Ricardo, Elisa, Flávia, Cássio e Bruno. Todos os agregados e os netos. Ceci, não sei se vou pronunciar certo. Ceci, Theo, Vi, Dante, Maria Augusta. Parabéns. Nós te desejamos toda a felicidade do mundo. Ai, meu Deus. Que emocionante, né? Muito lindo, muito lindo. Muito né? obrigada, Laércio. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado você, Sueli, por abrir um pouco da tua vida para nós, para as pessoas que vão nos assistir. E dizer que foi um prazer muito grande para mim, emocionante, inclusive, estar aqui hoje fazendo esse papel, né? Nós agradecemos e semana que vem voltaremos com este mesmo programa e com a apresentação da nossa querida Sueli. Sinto muito, mas vai ser comigo de novo, não vai ter Laércio. Muito obrigada para vocês, por esse olhar generoso que você sempre tem comigo. Muito obrigada, Laércio. Fiquei muito... Eu não estou me aguentando, hein? Estou me aguentando. Obrigada para todo mundo que contribuiu com essa minha felicidade. Obrigado. Um abraço a todos.